Fala crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um texto que virá vídeo neste canal e hoje o texto é dualidade entre conhecimento acadêmico, científico, técnico versus o empreendedorismo, né? A arte de fazer negócios. Muito bom. E aqui a provocação que eu trago nesse artigo, quando eu escrevi, basicamente a gente tem. Não são duas ideias, obviamente, antagônicas, empreendedorismo e conhecimento acadêmico e ciência, né? Não são pensamentos acadêmicos, contraditórios, antagônicos, mas são pensamentos que muitas vezes estão separados. E se eles pudessem estar juntos, a gente ia caminhar muito melhor. Por isso que é o divórcio entre eles. Porque em alguns momentos eles já estiveram juntos. Ou estão e é muito pouco ainda. Então, o empreendedorismo que eu estou chamando aqui, a gente tem aí a arte do observar a realidade, identificar dores de uma pessoa, de um grupo de pessoas e propor, né, construção de valor através do teu trabalho, né? E aí você faz isso de uma forma autônoma, ou seja, você é o ator principal deste processo. Empreender é muito isso, por isso que empreender não necessariamente é criar a sua empresa. É que quando você cria empresa, você precisa empreender. Mas você pode empreender dentro de uma outra empresa de alguém, você pode empreender dentro de uma multinacional, você pode empreender dentro de uma associação, dentro de uma comunidade. O termo empreendedorismo não é especificamente só a minha própria empresa. Também é, mas é muito maior do que isso. E o empreendedorismo, neste processo que eu falei de observação da realidade, esse é o modelo ideal. Não ideal, mas talvez um modelo que melhor representa o conceito de empreender. Observação da realidade, proposição de solução e ação e trabalho para resolver a dor de alguém com alguma coisa que você inventou, descobriu ou tem acesso. Só que essa ideia até linear que eu propus aqui, ela é muito bonita e tal, acontece, mas em países como o Brasil, em países em que a gente tem muita desigualdade, a gente tem muitos fatores que tiram as pessoas do caminho ideal, né? No sentido da própria conduta da vida, né? No sentido de ter justiça social, de bem-estar social. É um país difícil, né? A realidade. A gente enxerga outro tipo de empreendedorismo, na verdade, que é o empreendedorismo que eu estou chamando aqui de empreendedorismo de oportunidade, mas talvez o melhor seria empreendedorismo de necessidade, que é aquela pessoa que em algum momento perdeu o emprego, ou passou por uma dificuldade financeira maior, ou passou por uma grande dificuldade financeira e ela precisa de dinheiro. E aí o que ela faz? Ela só pode contar com a própria mão de obra dela. É uma visão de empreendedorismo curto-prazista. Eu preciso resolver alguma coisa com uma certa urgência, ou com muita urgência. Isso não é o ideal, por isso que eu estou chamando de oportunidade, né? Você encontra uma oportunidade porque surgiu a possibilidade de você gerar uma renda extra ou gerar a renda que você precisa em algum momento específico da sua vida, e que se você não tiver, não executar isso, você pode passar fome, sua família pode passar fome, pode morrer. Então tem muito caráter de urgência, né? Não é uma coisa bem estruturada, bem elaborada, bem planejada, como é o primeiro caso que eu relatei. Então é um empreendedorismo de necessidade e oportunidade, acontece muito aqui no Brasil. Então, um exemplo clássico é vendas, né? Você tem um acesso a um fornecedor de um tipo de produto e sabe como chegar no público. E você vai fazendo vendas, muitas vezes você nem tem um ponto físico, você vai pelo telefone, você faz pela internet, você faz por vários modelos de negócio que são enxutos, baratos, não te custam tanto e você consegue performar e trazer uma renda extra. Esse é um tipo muito clássico, básico de um empreendedorismo que vai surgindo. Não tem um modelo pronto, bem estabelecido, bem analisado. Muitas vezes a gente comete o erro de achar que por causa da simplicidade desse processo, as pessoas e o processo são de baixa qualidade. Claro que pode ser que surja dessa maneira, e muitas vezes até por ser não bem estruturado, isso fique por um tempo. Mas não é uma condição permanente do processo. Até porque
O brasileiro é um povo muito criativo. É um povo que sabe analisar muito bem a realidade das coisas, sabe olhar e sabe ter criatividade, ou seja, a proposição da solução do brasileiro. Claro, tem gente que usa isso para burlar as coisas, burlar as leis, mas a proposição, a criatividade está presente para fazer as coisas de uma maneira legal, né? Então não é porque o negócio é simples, ele é um produto talvez de baixa renda, para pessoas de baixa renda, ou é um produto barato. Não necessariamente por causa disso a gente tem que classificar como seja um empreendedorismo de baixa qualidade. O que eu proponho no texto, que é o cerne aqui da discussão, né, o que deveria haver um casamento entre o mundo acadêmico e o mundo empreendedor, é se essas pessoas que estão empreendendo tivessem mais conhecimento sobre tecnologia, sobre processos empreendedores, né, sobre processos financeiros e sobre ciência, sobre conhecimento técnico assertivo, um negócio que é pequeno pode se transformar num negócio muito grande. Isso seria não só bom para elas como empreendedoras, mas para quem se beneficia da solução delas. Então perceba que assim, o empreendedorismo sempre vai existir. E na pior das hipóteses existe o empreendedorismo de oportunidade, que é a pessoa que perdeu tudo, precisa de uma renda extra para uma solução de curto prazo, de urgência, e cria um processo empreendedor, ou cria uma empresa, né? Muda de vida, e o que for. Isso sempre vai existir. Mas o que a gente está começando a entender é que muitas vezes esse tipo de empreendedorismo, não só o empreendedorismo mais bem planejado, né, que é feito por pessoas que não precisam daquela renda, né, com urgência, elas querem aumentar o patrimônio, querem aumentar o salário, querem aumentar, né, os ganhos delas, mas elas não têm uma urgência. Então é muito melhor planejado, é muito mais estudado, né, tem uma outra perspectiva. Então, o casamento entre conhecimento, para esses dois tipos de empreendedorismo, ele serve, é que a gente enxerga mais ele no bem estruturado. Todo conhecimento, se ele conseguir ser aplicado, ele é muito melhor. A gente faz expandir a economia, faz expandir os negócios, faz expandir o consumo, faz expandir a poupança e faz expandir o investimento no longo prazo também. Então, perceba que não pode ter uma dissociação. A gente não pode aceitar, na minha concepção, que tudo bem, o que é científico é só para ter conhecimento e ficar numa tese num livro escrito. Cara, não é esse o propósito das universidades. Não estou falando que a universidade tem que estar a serviço do mundo empresarial, como se fosse uma relação de hierarquia. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o caminho entre elas duas, né, entre a academia, a universidade e as empresas, o mundo empresarial, empreendedor, ele tem que se retroalimentar, ou seja, eles repassam informações, compartilham experiências e esse compartilhamento, essas trocas, gera mais valor para os dois lados. É lógico que isso tem uma série de fatores que são problemáticos nisso. Questão política, questão de ego, questão de recursos financeiros para que isso seja executado. Tem uma série de fatores que atrapalha ou atrasa, no mínimo atrasa esse processo. Mas quando a gente perceber que isso daí é um ganho e não só uma oportunidade de crescimento, mas é uma consequência lógica, você trabalha em cima da estrutura do país, do desenvolvimento do país. Acho que entender, muita gente já entendeu. A gente precisa aceitar e agir. Porque entender é fácil de entender. O que eu estou falando nesses últimos 10 minutos é muito fácil de entender, se você for pensar. Mas aplicar e transpor essas barreiras é muito difícil. Ou ainda não foi feito. Lógico que tem muitas iniciativas que são associações, principalmente, ou governos, ou associações, ou algumas empresas mais progressistas nesse sentido, que fazem esse trabalho de juntar realidade e academia. Mas isso é muito tímido perto do que pode ser. Ainda que a gente tenha crescido nos últimos 10, 15, 20 anos em relação a esse casamento é só um flerte, né, ainda. Ele precisa ser um casamento duradouro. E ele é só um flerte, é só um chaveco.
Então isso precisa avançar. E o que a gente não pode é que eles se separem, se divorciem. E esse é o tópico principal aqui do texto. Então, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Acho que não, mas acho que a ideia principal é essa. E é basicamente isso. Acabei de de usar minha cola aqui. E é isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Sempre falo que você não é obrigado nem obrigada, mas você me ajuda. Então, e se você acha que tem alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse material, esse conteúdo com alguém, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.